Vamos analisar agora a tela Informativos e Guias. Tá? Então aqui no pacote Escrita Fiscal Cliente, nós temos aqui a classe Informativos Guias Grid. Tá? Então, como ali na tela de apuração, a princípio ainda nós não estamos realizando nenhuma requisição para o servidor aqui nessa tela. Tá? Então nós também não temos nenhuma vinculação a VO e também não temos nenhuma vinculação a alguma tabela do banco de dados, ok? Bom, aqui essa tela o usuário vai utilizar para que seja possível, né? O usuário vai utilizar para gerar o DARF, tá? Então, primeiramente ele vai informar aqui um período, o tipo, tá? Esse combo box nós temos as opções normal, cotas, IRRF, CRF e avulso, tá? Lembrando que aqui nós não temos um combo lá do OpenSwing, tá? Esse aqui é um combo box do Swing mesmo, tá? É um JCombo Box, ok? Temos aqui um campo para que o usuário informe o valor da multa, o valor dos juros e também a data de recolhimento, tá? Vamos acessar aqui esse Generic Button, onde nós definimos uma action, tá? Essa action vai realizar aqui o seguinte procedimento. Bom, primeiramente eu vou buscar a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado. Logo depois eu vou buscar os dados do período, né? No caso o mês e o ano que o usuário informou aqui nesse campo período, ok? Logo depois eu vou instanciar aqui um objeto da classe gerar DAF, tá? Essa classe ela está aqui no pacote com.t2ti ERP escrita fiscal cliente DARF, tá? Então nós temos aqui a classe gerar DARF. E logo depois eu vou chamar o método gera DARF desse objeto e vou passar aqui como parâmetro a empresa, o mês e o ano, ok? Então aqui na classe geraDARF, inicialmente nós temos aqui o método geraDARF, né, onde nós recebemos esses parâmetros, onde inicialmente aqui nós vamos criar, né, um ArrayList de objetos da classe DARF-VO. Tá? Então nós temos aqui no pacote com.t2ti.rp.escritafiscal.java o VO DARF-VO. Tá? Lembrando que esse VO não tem nenhuma vinculação com o banco de dados. Tá? Então nós não temos aqui as anotações do JPA. Tá? Então aqui ele é um VO utilizado somente aqui no lado do cliente para gerar, né, para poder enviar esses dados lá para o Jasper para que o mesmo gere o DARF no sistema. Ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui no método geraDARF, onde primeiramente eu crio um ArrayList, né, uma ArrayList de DARF, tá? Lembrando que o meu relatório ele recebe a fonte de dados que ele vai receber é um Java Bean Data Source, ok? Então vamos lá, primeiramente aqui eu crio um novo objeto da classe DARF-VO e vou setar os seus atributos. No caso, a razão social, né, vou buscar aqui através da empresa que foi passado como parâmetro, o telefone, o código da receita, CPF ou CNPJ, a data de vencimento, o número de referência, período de apuração, valor dos juros, valor da multa, valor principal e também o valor total. Tá? Inicialmente nós estamos realizando aqui esse procedimento de forma estática, tá? Onde nós temos aqui um to-do, né? Como realizar o cálculo do valor do DARF, né? Então, qual que é o procedimento que nós devemos realizar aqui para poder calcularmos o valor desse DARF que será gerado, né? Para que nós possamos setar esses atributos aqui de forma correta, tá? Então, logo depois de setar esses atributos, nós adicionamos esse VO, né? Esse DARF-VO ao nosso ArrayList de DARF e também definimos aqui uma imagem, né, onde nós buscamos a imagem, que é o logo da Receita Federal. Então aqui dentro da pasta
imagens, né, do pacote imagens, você vai encontrar essa imagem, que é o receita.jpg, tá? Que é a imagem, né, o logotipo lá da Receita Federal, ok? Definimos esse parâmetro, que no caso é o logo da Receita, é um parâmetro que foi criado lá no iReport, tá? Nós vamos abrir o iReport posteriormente para visualizar o fonte, né, o fonte do relatório. Logo depois definimos aqui um JR Bin Collection Data Source e solicitamos que esse relatório seja preenchido e logo depois mostramos o relatório preenchido, ok? Bom, então esse é o procedimento aqui para gerar o DARF, tá? Esse DARF ele foi gerado aqui utilizando-se do iReport, tá? Foi utilizado aqui a versão 4.0.2. Eu vou abrir aqui esse relatório, tá? O fonte desse relatório você vai encontrar aqui no pacote escrita fiscal cliente DARF, tá? Aqui você tem dois arquivos, que é o JR.xml, que é o arquivo fonte, e também o Jasper, tá? Que é o arquivo compilado aqui do arquivo JR.xml, tá? Então vamos abrir esse arquivo. Vou aqui em Open, tá? Eu vou lá na pasta do meu projeto, que no caso lá é o escrita fiscal source java com T2TI-RP escrita fiscal cliente DARF, tá? Então aqui eu tenho o DARF JR XML. Vamos aqui aguardar a abertura desse relatório, tá? Então aqui nós temos o fonte desse relatório, tá? Então aqui nós temos algumas informações sobre o Ministério da Fazenda. Aqui nós temos a imagem, que é onde nós iremos mostrar o logotipo da Receita Federal, período de apuração, número do CPF ou CNPJ, código da Receita, número de referência, data de vencimento, valor do principal, valor da multa, valor dos juros, valor total, e aqui vai ser realizada a autenticação bancária, tá? E aqui nós temos a razão social e o telefone da empresa, ok? Então vocês podem utilizar, né, esse arquivo aqui para realizar alguma alteração caso seja necessária aqui no modelo desse DARF, ok? Bom, então esse foi o código-fonte que nós desenvolvemos aqui para gerar o DARF, tá? Lembrando que todos os to-dos que nós temos aqui durante o treinamento, eles serão discutidos e também resolvidos lá no ambiente EAD, tá? No ambiente EAD da T2TI, que é o ambiente de suporte para os cursos do projeto T2TI ERP.